Olha, assim como vocês, eu também tô curioso e vou ser sincero, tô um pouquinho ansioso assim para saber quais que vão ser os novos indicadores da atenção primária. Mas eu posso garantir que muitos deles já estão dentro do próprio ESUS. A gente tem alguns indícios que a gente consegue encontrar a partir de algumas atualizações que houveram e outros já são meio antigos. Óbvio, tem alguns que a gente sabe por nome, que com base em alguns documentos do Ministério da Saúde ou de outras entidades de saúde, a gente consegue mais ou menos ter uma noção de o que eles podem ser, aonde que eles podem estar. Então, hoje eu vou te mostrar aqui onde que a gente vai encontrar eles especificamente e o que eu acho com base nisso. Eu quero que vocês observem aqui, tá? A gente teve a portaria 3.534 de 12 de abril de 2024, que instituiu o novo financiamento da atenção primária. Ali ela já fala algumas coisas, né? Que a gente vai ter a saúde bucal, vai ter multi, ela já anula algumas portarias anteriores, revoga essas portarias, o que estabelece que o que tinha antes não vai ser mais cobrado, né? A gente até tinha uma portaria relativamente recente, que era da saúde bucal, que tinha uma implementação de 12 indicadores, que eram estratégicos, ampliados. Então, alguma coisa disso ficou e a gente vai ver aqui. Depois disso, a gente teve basicamente algumas apresentações ao longo do tempo, depois do lançamento dessa portaria, né? Que elas dão alguns indícios do que a gente consegue encontrar. Então, a gente vai partir do princípio desses documentos, das apresentações e da portaria para a gente conseguir traçar o que a gente tem. Começando pelos indicadores da saúde bucal, a gente tem os indicadores que são meio parecidos com aqueles anteriores, que eram daquela portaria que eu mencionei, que é a antiga 960 de 17 de julho de 2023. Isso tudo a gente consegue encontrar no ESUS, tá? Vou mostrar para vocês agora aonde que eles estão, até para vocês começarem a trabalhar com a equipe de saúde bucal de vocês e instruindo assim, olha, comecem a fazer isso, esse local é importante vocês observarem para marcar, porque isso possivelmente estará nos novos indicadores. Óbvio, aqui é tudo conjecturas do que eu fui estudando, o que eu fui encontrando para poder falar para vocês. E a gente tem um antigo indicador que é muito parecido, um indicador da PEMAC, ó, de 2016. Isso aqui é mais velho que andar para frente, né? O que esse indicador falava? Olha aqui, ó. É o número total de primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas em determinado local e período, dividido pela população do mesmo local e período. Isso aqui é uma razão, né? Então, esse primeiro seria vezes 100, dividido pelo número da população. Aqui a gente tem uma adaptação, porque, afinal de contas, os sistemas eles evoluíram. Esse da PEMAC, ele trabalhava muito com o CIA, o lançamento da produção da atenção primária no CIA, só que hoje o lançamento da atenção primária ela é no ESUS ou em sistemas terceiros que exportam para o ESUS para mandar para o CISAB. Então aqui a gente tem, basicamente, ao invés da população do local, a gente tem a população cadastrada, possivelmente, tá, na equipe SF, que está vinculada à equipe de saúde bucal. Então a gente tem essa dobradinha aí para ter uma noção de que pode ser cobrado. E óbvio, continua tendo esse pré-requisito com relação à primeira consulta odontológica. Vocês vão ver aí que a gente tem no próprio ESUS um instrumento que a gente marca, que o dentista, ele marca que aquilo é uma primeira consulta. Então, o próprio corpo do SWAP do dentista, ele já dá essa ferramenta para a gente conseguir mensurar que aquilo ali pode estar relacionado com esse indicador. Depois disso, a gente tem o segundo indicador que fala sobre o tratamento concluído. O que a gente tem? A gente tem um documento ali do Rio de Janeiro, tá? Da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que fala sobre um indicador muito parecido. Então, a gente pode tentar tomar como base este documento. Ele fala sobre a razão entre o tratamento concluído e estimativa da primeira consulta odontológica programática pela equipe de saúde da PS. Olha só, vê se não é muito parecido com o que a gente tem, né? E isso também é mensurável no ESUS, tá? Existe uma opção que é próximo do primeiro atendimento, né? Que é o tratamento concluído. Vocês devem estar vendo aí na tela que eu simulei aí para vocês verem onde é que fica. Isso também daria para tentar fazer um cálculo, assim, o número de tratamentos concluídos vezes 100, dividido pelo número de pessoas do atendimento da primeira consulta odontológica programática. Óbvio, não sei se vai ser assim, né, exatamente, mas isso aqui é para vocês começarem a ter uma noção.
Depois a gente tem um indicador que ele é bem interessante, que é a taxa de exodontias. Aqui, de novo, a gente vai lá para os tempos do Ariri Pistola, que é do PEMAC, e a gente tinha um indicador meio parecido com relação a esse. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom para ver se vocês enxergam um pouco melhor. Ó, é um indicador específico, tá? Que ele é deste documento aqui, Secretaria de Gestão Estratégica e Participação do Departamento de Articulação Interfederativa, de 2013, e ele fala sobre a proporção de exodontias em relação aos procedimentos. Daí a gente fica pensando, que procedimentos, né? Se eles vão fazer uma taxa, se eles vão fazer uma proporção, talvez eles façam uma taxa sobre as exodontias com relação ao número de habitantes vinculados àquela ESF, EAP e ESB. Talvez seja isso, né? Ou eles façam uma proporção com relação a alguns procedimentos preventivos. Existe um outro documento que também fala sobre os procedimentos preventivos que eram computados no CIA. Os procedimentos são basicamente esses aqui, ó. Se vocês observarem, a gente tem um hall muito grande. Todos esses procedimentos são visualizáveis lá no site do SIGTAP, tá? Se tu for no site do SIGTAP e colocar esse código, que é o código SIGTAP, tu vai conseguir observar que esse procedimento ele é para um dentista, tem que ter determinado CBO, ele é um procedimento individual ou um procedimento coletivo. Então, esses procedimentos nessa época, naquele período da portaria ali em cima, eles eram considerados preventivos. Pode ser que seja uma taxa com relação a isso, uma proporção com relação a isso. Ou seja, o número de exodontias relacionado ao número de procedimentos preventivos. O que o Ministério da Saúde quer, mais ou menos? Quanto menos dente arrancado, melhor. Ou seja, a atenção primária está dando conta de fazer um trabalho preventivo com a sua população, evitando o desfecho final do dente, né? Que é o quê? Tirar ele. Que é a pior situação, assim, dentro das piores situações, que existem muito piores, convenhamos, seria perder o dente, né? Isso para a população é ruim e também gera um certo custo, porque depois tem que colocar uma prótese ou uma ponte ou qualquer outro tipo de coisa para conseguir melhorar a qualidade de vida desse paciente. Daí a gente vai para o próximo, que é a proporção de tratamentos restauradores atraumáticos, os ART, em relação ao total de tratamentos restauradores. Aqui é bem simples, vocês devem estar observando aí que a gente tem quando vai fazer o lançamento do procedimento do dente, existem algumas opções. Um deles é o ART e o outro são restaurações. Então eu acho que talvez dê para fazer uma mensuração com relação a isso. Aí a gente vai para um indicador que eu acho bem interessante, ele fala sobre escovação supervisionada. Aqui eu juro para vocês que eu procurei bastante no atendimento individual, alguma opção que fique mais ou menos por ali. Não encontrei, tá? Que diga que foi feita uma escovação supervisionada. Se vocês encontrarem, se sabem onde é que fica, coloquem nos comentários ou me mandem por direct no Instagram. O arroba da P2 é P2 Saúde, sigam lá para dar uma força, tá? Tirando isso, eu fui no site do SIGTAP e a única evidência que a gente tem de um procedimento com relação à escovação supervisionada é o mesmo que é utilizado, inclusive, no programa Saúde da Escola. É uma atividade coletiva. Então, possivelmente, esse indicador vai estar relacionado com a atividade coletiva. Isso não quer dizer que talvez a gente não tenha uma atualização do ESUS e venha a ser adicionado algum tipo de procedimento ali para ser marcado a escovação supervisionada de indivíduos. Mas a gente tem um indício de que a gente encontra a maior parte das atividades coletivas para dentista são ali, né, nesse âmbito do PSE. Inclusive o PSE ele está tendo um financiamento exclusivo para a saúde bucal. Então isso corrobora ainda mais a força sobre esse indicador ser direcionado para a comunidade, para uma atividade coletiva. Não necessariamente só para saúde bucal escolar, mas também daqui a pouco atividade com outras comunidades que não são do PSE, não é mesmo? Então a gente tem aqui a forma de lançamento, vocês estão observando aí. Então a gente teria um cálculo que poderia ser mais ou menos assim: o número de pessoas que participaram das atividades coletivas dividido pelo número de pessoas vinculadas àquela equipe de saúde da família, EAP, que é vinculada à equipe de saúde bucal. É bem incrível, parece que seria um cenário, né, possível, assim, dentro das coisas que poderiam ser cobradas com relação a isso. Então, acredito fortemente que poderia estar indo para este local.
Chegamos possivelmente nos indicadores que para mim são os indicadores com maior novidade e com maior indícios de coisas que podem ser cobradas do ESUS das últimas atualizações que foram feitas, tá? Então a gente tem esses indicadores que eu acabei de falar da saúde bucal, que eles já tinham bastante coisa, todas essas coisas que eu falei ali já eram coisas bem antigas, assim, coisas que tu encontrava há muito tempo dentro do lançamento das ações do dentista. Agora, esses aqui, a gente teve uma série de pequenas ferramentas ou ferramentas mais complexas, vocês vão ver agora em seguida, que indicam que talvez os indicadores da equipe Emult estejam vinculados com essas ferramentas. O primeiro indicador ele seria sobre o cuidado compartilhado da pessoa acompanhada da equipe multiprofissional. O que a gente tem? A gente teve uma atualização, inclusive eu estou aqui com a tela do manual do ESUS, tá? Inclusive utilizem o manual do ESUS, ele é ótimo, excelente, ele dá um know-how muito bom, ele dá um suporte muito bom quando a gente tem alguma dúvida de como aquela ferramenta pode funcionar e para que ela serve. Então vocês encontram ele lá no site do pessoal da SAPES e o pessoal da Bridge e da SAPES desenvolve, ele sempre atualiza para deixar sempre o máximo possível completo. E a gente teve, a partir da versão 5.2.10, uma ferramenta nova que é o compartilhamento de cuidado. Essa ferramenta, ela permite que um profissional de saúde faça o compartilhamento de alguma situação de saúde do paciente com a equipe Emult, tá? Como o indicador se chama cuidado compartilhado da pessoa acompanhada, equipe multiprofissional, eu acho que ele está intimamente relacionado com essa ferramenta. Vamos pensar assim, a equipe multiprofissional, ela serve para dar apoio para as equipes de saúde da família e EAPs. Não é todo local que vai ter um profissional de multi. Em geral, eles ficam, numa cidade maior, eles ficam em algum outro local e dão um matriciamento para as equipes de saúde da família. Então, um profissional da equipe de saúde da família, ele vai estar fazendo atendimento daquele paciente e ele vai precisar de apoio desse profissional de multi. Então, na hora do atendimento, ele pode fazer o compartilhamento desse cuidado. Então, por exemplo, se é uma questão de saúde mental, ele pode colocar ali e digitar, olha, psicólogo, isso aqui tem a classificação de prioridade alta, eu preciso resolver isso, isso, isso. E depois o psicólogo lá no seu local de trabalho consegue ver onde que está, quem que precisa de demanda da saúde mental para que ele possa dar apoio, ou um nutricionista, e daí começam todos os profissionais, né, que a gente sabe que pertencem à Emult. A gente tem nutricionista, fisioterapeuta, médicos, especialistas, entre outros. Então todos esses profissionais são passíveis de fazerem e participarem do cuidado compartilhado. Aí nós vamos para o segundo. Esse aqui, para mim, é muito confuso, porque daí ele fala sobre ações interprofissionais realizadas de equipe multiprofissional. O que pode ser isso aqui? No encerramento do atendimento, todo profissional, ele tem uma opção lá que pode marcar se esse atendimento foi compartilhado ou não, né? A gente tem essa opção ali que pode estar relacionada com esse ações interprofissionais, ou daqui a pouco são ações de atividade coletiva, porque quando um profissional da Emult ou da atenção primária vai realizar uma ação de atividade coletiva, ele pode incluir outros profissionais. Então são os dois espaços dentro do ESUS que eu enxergo que tem esta possibilidade de inserção de 2 ou mais profissionais realizando o cuidado de um paciente. E daí a gente até poderia imaginar um cálculo assim sobre o número de atendimentos compartilhados dividido pelo número de atendimentos individuais, sabe? Ou o número de atividades coletivas dividido pelo número de atendimentos individuais, fazer uma proporção, uma taxa. Poderia ser algo nesse sentido. O terceiro indicador, eu acho que ele ficaria muito parecido, porque olha só, é comunicação entre Emult e outras equipes. E equipes? Equipe de saúde bucal, outras equipes Emult, outras equipes, não fica muito explícito, ele é meio confuso assim, mas eu acho que ele é realmente para falar sobre essa questão de rede, né? E talvez seja sobre essa questão de reuniões. A gente tem em outros estados alguns indicadores que eles solicitam que seja feita X reuniões de equipe, para que fique evidente que a equipe está se organizando. Talvez seja alguma coisa assim. Porque quando a gente fala, por exemplo, comunicação entre Emult e outras equipes,
eu não consigo, pelo menos por enquanto, talvez lance alguma ferramenta no eSUS que deixe um pouco mais nítido o que é esse negócio aí, né? Porque, sinceramente, esse é o mais confuso para mim, tá? Mas eu até botei aqui, eu acho que é formação de rede. Daí a gente vai pro último, que está relacionado com aquele primeiro, que é a resolutividade do cuidado da Emult. Naquela ferramenta de cuidado compartilhado, é isso que o profissional da Emult vai enxergar. Ele vai enxergar naquela tela um cidadão aqui, né? Que ele vai poder fazer uma evolução para que aquele outro profissional da ponta que solicitou o cuidado compartilhado veja depois o que ele descreveu. E aí ele tem a opção de resolver este caso. Ele pode deixar latente ou ele pode deixar ativo. É meio parecido com aquela ferramenta que o eSUS tem de situação ativa, que a gente pode deixar latente, pode deixar ativa ou resolvida, né? Então, se assemelha nesse sentido, mas eu acho fortemente que esse indicador vai estar relacionado com uma taxa de proporção de resultados abertos, né, de cuidado compartilhado aberto e cuidado compartilhado resolvidos, para tentar mensurar o quanto que as equipes Emultis estão conseguindo atender a população. Porque se uma equipe multi-estratégica que trabalha com X equipes não consegue resolver muitos casos, é porque daqui a pouco ela não tem condições de atender todos esses casos e talvez tenha que ser colocados mais profissionais para dar apoio para essa população. Questões de saúde mental, a gente sabe que depois da pandemia aumentaram horrores, então daqui a pouco está relacionado com isso. Daí a gente já vai para esses indicadores que são tão conhecidos da gente e, sinceramente, aqui é onde a gente vai encontrar mais surpresa ou não. Porque eu acho que muitos daqueles indicadores do antigo Previne Brasil, eles vão estar presentes, porém com uma roupagem nova, sabe? Então a gente tem, por exemplo, dois novos, que é o acesso e integralidade e cuidado da pessoa idosa. Esses são novidade. Porém, depois a gente tem o cuidado de saúde da mulher, cuidado de gestante e puérpera, cuidado no desenvolvimento infantil, cuidado de pessoa com diabetes e hipertensão. Eu acho que a gente vai ter, por exemplo, algumas alterações nesses antigos, como, por exemplo, no cuidado do desenvolvimento infantil, talvez a gente tenha a adição dos marcos do desenvolvimento infantil, que é uma coisa que vem sendo falado bastante pelo Ministério da Saúde. Então, acho que isso pode estar aqui de volta, que já foi cobrado um tempo atrás, ou se não me engano, foi em algum estado que é cobrado, assim. Então, isso aqui eu acho que pode estar bem presente. Daí depois a gente tem aqui, por exemplo, a questão do cuidado com diabetes. Eu não sei se eles vão manter a hemoglobina glicada, talvez eles partam para um hemoglicoteste, que é aquele teste do dedinho, assim, para mensurar a glicemia capilar. E eu não sei vocês, mas eu senti que rolava meio que uma pressão para despachar exame só para conseguir atingir meta do indicador. Então, eu não consigo ver, pelo menos eles deixando do jeito que estava, sabe? Eu acho que eles vão dar uma reformulada nisso. A aferição de PA eu acho que estava funcionando muito bem, muito legal, mas a consulta, né? Esses dois indicadores sempre tinha consulta, mas a aferição de PA, ou consulta e a solicitação do exame de hemoglobina glicada antigamente. Então, talvez tenham essa modificação no cuidado com pessoa, da pessoa com diabetes. Daí depois a gente tem a questão, por exemplo, da gestante. Eu acho que vai manter dessa forma. Talvez eles adicionem alguma coisa para a puérpera, para não deixar essa mãe, essa família desassistida logo após o cuidado pré-natal. Cuidado de saúde da mulher, eu acho que eles nunca vão abandonar a coleta citopatológica. Isso é um indicador importantíssimo, desde que o SUS e SUS é mensurado junto com algumas outras questões, assim. Então, a coleta citopatológica é um indicador muito importante para o cuidado de saúde pública. Então, eu acho que esse mantém do jeito que está. Talvez eles adicionem alguma outra coisa. Não vi nada assim que está sendo pedido, cobrado, que eles estão mencionando bastante, mas é importante ficar atento. Aqui a gente tem uma coisa que é interessante, que é o acesso e integralidade. Esse aqui é novo e tem uma ferramenta do eSUS que eu acho que a gente pode talvez mensurar. Então, como vocês podem ver aqui, a garantia de acesso ela é um módulo com o objetivo de criar uma lista para a gestão da garantia de acesso dos estabelecimentos de saúde a fim de garantir o atendimento dos cidadãos. Então, como é que funciona na prática? A gente tem a carinha dela aqui, ó. Se a pessoa vai no posto e não consegue atendimento imediato, né? Posto de saúde, porta aberta, demanda espontânea, foi lá, tentou, não conseguiu. E não tem agenda, essa pessoa vai ser adicionada aqui.
Então, ela quer uma consulta com enfermagem, quer uma consulta com médico ou com dentista, ela vai ser adicionada nesta ferramenta para que, mediante o tempo disponível do profissional, ele faça esse atendimento. Então, é como se fosse uma lista de espera para atendimentos, além da lista da agenda. Então, tem a agenda, tem a demanda espontânea, são os casos que a pessoa precisa de atendimento na hora, né? Tirando caso de emergência, que daí tem outras portas de entrada do SUS, como urgências, emergências, UPAs, etc. Mas da atenção primária seria mais ou menos esse fluxo. Então, essa ferramenta, daqui a pouco, ela pode estar relacionada com esse indicador aqui, que é a garantia de acesso e integralidade. E daí a gente tem um último, que é o cuidado da pessoa idosa. Aqui, gente, eu tenho uma convicção bem grande que vai ser adicionado à mensuração da avaliação multidimensional da pessoa idosa, tá? A gente teve uma atualização recente que mudou a terminologia do ESUS de que era idoso, idosa para pessoa idosa. E daí com isso a gente pode tentar imaginar que essa ferramenta que já está há muito tempo no ESUS, que é um SIGTAP, já é um procedimento utilizado por outros municípios, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, existem metas da Rede Bem Cuidar, que é uma espécie de indicador do estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que mensura se as equipes de saúde estão fazendo avaliação multidimensional da pessoa idosa com base num contingente populacional. Então, talvez o Ministério da Saúde faça algo parecido, lembrando que essa avaliação ela é com base em dois critérios. Um é o IVCF 20 ou a própria caderneta do idoso, ele tem algumas questões que podem auxiliar na mensuração dessa avaliação, né? Ele é basicamente um protocolo, assim, que tu consegue ver se essa pessoa tem maior ou menor risco de queda, se ela tem maior ou menor risco de demência, se ela tem condições psicossociais adequadas para viver com saúde. E uma das coisas que é mais interessante, que é mensurada e registrado no campo objetivo do SOAP, que é a circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha, ela é e faz parte desse indicador de avaliação multidimensional da pessoa idosa. Lembrando que eles são coisas distintas. Se a pessoa coloca a circunferência da panturrilha, automaticamente não aparece esse procedimento, digamos assim. Mas a pessoa colocando um ou outro talvez seja relacionado com esse indicador. Por que que não aparece? Porque a avaliação multidimensional de pessoa idosa não é só a circunferência da panturrilha. Isso é importante falar. A circunferência da panturrilha, ela é um indicador de saúde da pessoa em geral, tá? Mas do idoso é importante para a gente saber se esse idoso tem massa magra suficiente para uma qualidade de vida e também é um indicador de possíveis quedas e daí também desfechos mais problemáticos com relação à saúde. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, a questão da avaliação multidimensional inclui a circunferência da panturrilha. Então, talvez um ou outro, ou os dois, estejam relacionados com esse novo indicador do cuidado da pessoa idosa. Isso talvez se transforme da seguinte forma. Imagina assim, a taxa de pessoas com mais de 60 anos, né, que estão vinculadas a essa equipe de saúde da família, ou EAP, que como denominador e o numerador é avaliação multidimensional ou avaliação multidimensional e circunferência, ou só circunferência, alguma coisa desse jeito, sabe? Então, acho que é por aí. Então, meu povo, obrigado para quem assistiu. Eu tentei fazer um estudo bem amplo, mas objetivo do que pode ser cobrado nesses indicadores. Eu acho que esse vídeo vai ser bem útil para quem trabalha já na atenção primária e quer minimamente ir conversando com as suas equipes, porque a gente já está no fim do ano e questões de troca de gestão ou planejamento, né? Daqui a pouco isso pode ser útil para essas pessoas. Então eu me preocupei em falar amplamente. Isso aqui, por mais que algumas coisas sejam indícios que vocês podem considerar a adivinhação da cabeça do Pablo. Um pouco mas outras são baseadas em informações que a gente tem aqui, direto no sistema ou de outras portarias que deram muito certo com indicadores. Então, eu não vejo o porquê do Ministério da Saúde não utilizar as informações que já estão no sistema, ou informações pregressas de outras atividades que tiveram êxito, né, que deram certo.
Então, por isso que eu tentei fazer esse estudo com base nessas questões. Óbvio, eu não dou garantia de nada. Eu acho que vocês podem trabalhar com o intuito de qualificar e depois ir fazendo educação permanente com a equipe de vocês, né? Porque é isso que importa, no fim das contas, a gente conseguir ir se capacitando, se melhorando cada vez mais. Então, assim, deem like aí, essas coisas todas, né? Não vou ficar mendigando também. Like e compartilhamento. Se tu gostou, compartilha lá com a tua equipe, com os teus amigos e colegas. E é isso, então, abraço a todos. Tchau, tchau.